Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de hoje, a nossa última aula do semestre, né? Amanhã a gente tem a nossa avaliação, então hoje é a nossa última aula. Então a gente está fechando o nosso primeiro semestre. Neste bimestre, nós avançamos no estudo de como funciona a programação em Assembly para arquitetura MIPS. E algumas vezes eu reforcei com vocês que a ideia não é formar programadores, né, de Assembly, porque não é muito produtivo a gente desenvolver software em Assembly. É muito mais produtivo partir para uma linguagem de alto nível. Mas por que é importante a gente saber programar em Assembly? Porque a gente consegue entender bem como que o processador trabalha. E sabendo disso, os nossos programas ficam melhores, mesmo em linguagens de alto nível. Mais ainda, a gente pode saber de tudo que é importante em relação a o que o processador deve ter, quais são as instruções que ele tem. E esse assunto vai ser útil para quando a gente for estudar a microarquitetura, que é o próximo tópico que a gente vai abordar no segundo semestre, que é justamente como que é a organização interna do processador. Então, a organização interna ela é projetada para dar suporte àquelas instruções que nós já programamos, que a gente já sabe como que funciona. Então, essa forma de estudar a arquitetura de computadores é uma forma que a gente chama de top-down. Então, a gente começa primeiro vendo quais são as instruções, como que a gente usa essas instruções, e a gente não se preocupa em como que o processador vai resolver essas instruções diretamente. E agora, então, no segundo semestre, a gente vai partir para esse assunto que é a microarquitetura. E avançando nesses estudos de assembly, de software básico, a gente trabalhou, um dos primeiros assuntos que a gente abordou no segundo bimestre foi a questão dos procedimentos. Então, vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Então, o primeiro assunto que eu gostaria de relembrar com vocês são os procedimentos. Então, os procedimentos, eles servem para que a gente modularize o nosso código. A gente pode reaproveitar o nosso código, criando parcelas de código que são repetidas. A gente executa muitas vezes. Então, ao invés da gente repetir o nosso código, a gente cria um procedimento ou uma função, né? Então, aqui, ao longo da disciplina, eu chamei de procedimento, mas tem a questão do procedimento e função, né? Então, mas eu vou chamar só de procedimento. Então, vou imaginar que função é um caso especial de procedimento, é um procedimento que retorna valor. Então, vou chamar tudo de procedimento para ficar mais fácil, né? Então, em Assembly, a gente geralmente tem duas preocupações. A primeira preocupação em relação a procedimentos é a gente conseguir chamar o procedimento. Então, isso em Assembly do MIPS, a gente usa a instrução JL. A instrução JL é a instrução que vai permitir que a gente chame os procedimentos. Então, ela é basicamente uma instrução de salto, que desvia, quer dizer, se ela desvia, significa que o contador de programa vai receber o endereço do procedimento, só que ela tem uma preocupação. Antes de executar o salto, o endereço de retorno vai ser salvo aqui nesse registrador, que é o return address. Então, esse registrador salva o retorno, para que eu consiga chamar o procedimento e voltar na próxima instrução, após a chamada. O procedimento em si é apenas um rótulo, né? Então, para eu definir um procedimento, eu tenho que basicamente ter duas coisas, um rótulo e a instrução de retorno. Então, com isso aqui, eu criei um procedimento, a forma mais simples de um procedimento. O MIPS trabalha com esse formato, que é o formato J, para instrução de procedimentos.
onde eu tenho lá o código de operação de 6 bits, isso é fixo sempre nas instruções MIPS, essa primeira parte, e aqui o endereço no qual o procedimento vai ser codificado, né? Então, o endereço vai ser codificado aqui. O MIPS tem uma codificação especial, não vou entrar em detalhes agora, mas ele usa 26 bits. 26 bits concatenados com os bits mais altos do PC, os 4 bits mais altos. Daí, fazendo essa operação, a gente chega no endereço aqui de salto, para onde deve ir, né? Uma preocupação importante aqui em relação aos procedimentos, então, é esse endereço de retorno. Algumas arquiteturas, elas não têm um endereço de retorno. Um endereço de retorno, não, algumas arquiteturas não têm um registrador específico para endereço de retorno. A arquitetura define que quando é chamado um procedimento, o hardware coloca o endereço de retorno na pilha. Então, a pilha é usada para salvar o endereço de retorno. Então, o procedimento mais simples que existe vai receber uma pilha, na pilha tem o endereço de retorno. Então, cada arquitetura faz de um jeito, mas ou pela pilha ou por um registrador, a gente precisa estabelecer qual que vai ser o endereço de retorno. Na prática, inclusive, a gente vai ver, eu vou comentar daqui a pouco, que apenas um endereço de retorno não é suficiente, porque se eu tiver uma chamada de um procedimento não folha, quer dizer, um procedimento que chama outros procedimentos, apenas esse endereço não vai ser necessário. Então, obrigatoriamente, eu preciso salvar o endereço de retorno na pilha. Aí as convenções de procedimento. Então, para que as coisas funcionem, para que os programadores criem programas corretamente, a gente precisa seguir algumas convenções. Então, os registradores S, se a gente está usando no nosso procedimento, a gente tem que salvar na pilha. A gente não pode usar os registradores S no procedimento sem salvar os valores. Quando a gente termina o procedimento, a gente tem que restaurar os valores. O endereço de RA deve ser preservado para ser empregado no final do procedimento, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Os endereços SP, os mesmos valores antes e depois. Então, o procedimento, quando ele é executado, esses valores de pilha e do frame pointer, eles têm que, depois que eu termino a execução do procedimento, eu tenho que voltar ao valor anterior. E os registradores A0, A3, T0 e V0 não precisam ser preservados. E lembrando que aqui a convenção é que os argumentos são passados por meio desses registradores aqui, do A0 até o A3. E aqui são os endereços de retorno, né? Os valores de retorno são passados por V0 e por V1. Então, se eu tenho um procedimento que é um procedimento que chama outro procedimento, a gente precisa sempre salvar o RA na pilha, para a gente não correr o risco de perder o endereço de retorno. Então, por isso que aqui no início, no prefácio do procedimento, a gente tem essa instrução aqui. Essas instruções, o que elas fazem? Elas criam espaço na pilha. Então, o que eu tinha antes lá? O procedimento, quando ele começa a ser executado, ele recebe o seguinte, ele recebe uma pilha aqui dessa forma. Então, aqui eu tenho o SP, então o SP está apontando aqui. Aqui vou colocar o cifrãozinho SP. Então, está aqui o SP. O procedimento começa a ser executado, qual a primeira preocupação que eu tenho? Eu tenho que salvar o endereço de retorno. Então, o endereço de retorno, o valor que eu tenho lá no RA é colocado aqui na pilha. Ó. Então, aqui eu tenho que colocar o RA, que é o endereço de retorno. Né? Então, para isso, o que eu faço? Primeiramente, eu ajusto menos 4. Então, esse SP que estava aqui, ó, ele vem para cá, para eu poder colocar o valor na pilha. Coloquei o valor na pilha, vou fazer toda a questão do procedimento aqui, tudo que o procedimento precisa fazer. No final, o que eu faço? Eu faço o RA receber esse valor. Então, o RA, ele vai receber esse valor que eu salvei aqui. Vou restaurar o valor do RA, que ele pode ter mudado. Se aqui no meio do procedimento eu chamei outro procedimento, então eu restauro o RA. E aí, então, eu ajusto o SP. Então, aqui nesse ponto, eu estou ajustando o SP. Então, o SP, ele estava aqui, ele volta para essa posição. Quer dizer, eu vou deixar ele do jeito que estava antes. Né?
Então, é muito comum, se eu tiver várias chamadas de procedimento, imagine que eu tenha assim, um outro procedimento aqui, um JL para um procedimento A. Né? Por sua vez, aí eu tenho lá um procedimento A, e dentro do procedimento A, então aqui está o procedimento A, eu tenho lá no meio dele, eu tenho lá um JLB. Então eu vou chamando, eu posso ir chamando vários procedimentos alinhados, mas cada um vai ter que colocar. Então, se eu tenho na chamada do procedure aqui, eu coloquei o RA na pilha. Na chamada do JA, esse procedimento aqui, o A, ele vai precisar colocar o RA na pilha. O B é a mesma coisa, ele vai ter que colocar o valor de RA, o RA dele, a visão dele de endereço de retorno. Cada um tem uma visão. À medida que eu vou finalizando os procedimentos, então, lá no momento que eu chamei o procedimento B, quando eu começo a executar o B, ele salva o RA dele na pilha. Então, a pilha vai ter essa configuração. Então, a pilha está crescendo, ó, de cima para baixo. Então, a partir desse momento aqui, que ela chega nesse ponto, aí ele vai restaurando, né? Eu vou ter que ficar restaurando os valores, né? Para voltar na situação lá no início. Então, esse vai ser o uso da pilha. A pilha vai servir para isso. Conforme eu falei para vocês, em outras arquiteturas, inclusive o valor de retorno inicial ele tem que ser colocado aqui, ó, para que quando eu executo a rotina de finalização de procedimento, aí eu volto para o. Eu vou pegar a partir da pilha. Não é o caso da arquitetura MIPS, não. A MIPS não trabalha assim. É, então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, é isso que a gente precisa lembrar de procedimento. Inclusive, com esses cuidados que a gente toma aqui em relação ao procedimento, vamos ver mais um exemplo aqui. Ó. Então, esse aqui é um exemplo de um procedimento que ele vai usar o S0 e o S1. Então, se ele vai usar o S0 e o S1, ó, ele está usando aqui nesse ponto. Então, nesse ponto que ele está usando o S0 e o S1, antes de usar, ele tem que salvar na pilha. Por isso que tem esses dois stores aqui. É para salvar na pilha. Então, eu ajusto a pilha para armazenar 3 itens. E aí eu vou colocar, além do RA, eu vou colocar os registradores. Aí o livro do Harris traz lá a ordem. Então, quem que eu coloco antes na pilha? Antes ou depois é uma questão meio relativa, mas vamos pensar, eu ajusto 12, então no topo eu coloco os S, e antes dos S lá na pilha eu vou colocar o RA, no endereço superior, né? 8 a partir do topo. Então, esse é o uso de procedimentos na arquitetura MIPS, é assim que funcionam os procedimentos na arquitetura MIPS. Com isso, também eu queria mostrar mais um exemplo para vocês hoje. Vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui um outro software. Deixa eu abrir aqui um exemplo no Mars. Estava tudo pronto, mas eu precisei reiniciar o computador, aí eu perdi aqui o arquivo. Vamos pegar aqui, estava mais fácil do que eu imaginava, estava no lugar errado.
Então, aqui, vamos pegar esse exemplo. Acho que agora que eu vou voltar aqui para essa telinha, só para comentar algo com vocês aqui, antes. Então, aqui, ó. Então, usando a pilha, a gente pode salvar os endereços de retorno e mais ainda, aí a gente consegue ter suporte para procedimentos recursivos, procedimentos que chamam eles mesmos, né? Aí o exemplo clássico de procedimento recursivo é o fatorial. Então, por definição, o fatorial do número zero é 1. E o fatorial de n é igual a n vezes o fatorial de n menos 1. Então, essa é a forma de calcular recursivamente. Se eu for fazer na linguagem C, como que vai ser? Eu estabeleço aqui, como é um procedimento recursivo, eu tenho uma coisa obrigatória, é o critério de parada. A gente tem que definir o critério de parada. Então, o critério de parada desse procedimento recursivo é quando o n é igual a zero. Se o n é igual a zero, eu retorno 1. Se não, eu vou chamar recursivamente fatorial de n menos 1 e vou multiplicar por n, que é o parâmetro atual do procedimento. Então, à medida que eu vou chamando recursivamente, até chegar lá no zero, depois que eu tenho o retorno, eu vou voltando e vou tendo os resultados dos procedimentos. Como que eu posso implementar esse procedimento fatorial aqui em assembly do MIPS? Então, aqui entra agora esse exemplo que eu vou mostrar para vocês. O que a gente vai fazer no nosso procedimento? Então, aqui eu criei um programa. Esse programa chama o procedimento aqui nessa linha, JL fatorial, e eu estou chamando o fatorial com o valor 3. Então, eu quero que o programa calcule para mim o fatorial do número 3. E aqui está o procedimento fatorial. Então, perceba o que tem de diferente aqui, vamos ver. A primeira coisa é o ajuste da pilha. Eu ajustei em 8 itens e armazenei o RA. Por que eu ajustei em 8? Eu já comento sobre isso. Essa linha aqui não precisa. Aqui, o que o meu procedimento faz? A primeira coisa, a condição de parada. Então, assim como aquele programa lá, aquela tela que a gente acabou de ver, se o parâmetro é igual a zero, se o parâmetro for diferente de zero, eu salto para esse continua, que eu vou chamar recursivamente a rotina de fatorial. Agora, se não for igual a zero, se for igual a zero, ele não vai saltar aqui para esse continua. Então, se não for igual a zero, ele vai saltar para o continua. Quer dizer, eu não cheguei na condição de parada. Se eu cheguei na condição de parada, eu vou retornar 1. Então, LIV01 e J retorno. Retorno, eu deixo a pilha do jeito que estava antes e retorno o valor igual a 1. Agora, a chamada recursiva, ela acontece aqui, ó. Então, se o valor não é igual a zero, o que vai acontecer? Eu tenho que chamar novamente a rotina fatorial recursivamente. Só que eu tenho que chamar ela com fatorial de n menos 1. Então, aqui eu vou chamar, nessa linha, vou chamar com fatorial de n menos 1. Que em assembly do MIPS é o fatorial de... o argumento é a zero menos 1. Então, aqui eu decremento o a zero e chamo o fatorial. Agora, uma preocupação que a gente precisa ter, né, que a gente não tem lá na linguagem C, é o argumento. Porque o que acontece? Quando eu faço A igual a menos 1, e aí eu tento multiplicar ele aqui embaixo, depois que eu tenho o retorno do procedimento, o meu valor não vai estar correto. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso salvar também na pilha o A0, que é o argumento. Então, salvando o argumento, cada procedimento tem a sua visão. Então, eu chamo recursivamente n-1, e aí eu restauro o A0, porque eu decrementei para chamar o próximo. Então, eu restauro o A0,
ele vem da pilha, quer dizer, eu salvei ele na pilha aqui, o A0, então vamos supor aqui, no exemplo, eu estou chamando com 3, o que vai acontecer? Eu vou ter o 3 na pilha, armazeno o 3, o valor 3 e o endereço de retorno. Nesse momento aqui, eu restauro esse valor 3, porque o A0 vale 2, porque eu chamei com o valor 2 aqui. Então, eu restauro 3 e faço 3 vezes 2, que é o valor que eu tenho que fazer a multiplicação, V0, que é o 3 e 2. Né? Então, nessa primeira chamada aqui do procedimento. Então, realizando aqui dessa forma, eu consigo calcular até um procedimento recursivo. Qual que é o cuidado que eu preciso ter? Como um procedimento recursivo ele não é um procedimento folha, então eu tenho que salvar o endereço RA na pilha. E além disso, como eu estou alterando o valor do parâmetro, do argumento a 0, eu preciso salvar ele também logo aqui no início, para não correr o risco de, na hora de fazer a multiplicação, eu pegar o valor errado. Então, na prática, o que vai acontecer? Chamo com 3, 3 não é diferente de 0, então ele chama a 0, recebe a 0 menos 1, recebe 2, e eu chamo o fatorial. Volta para cá na próxima chamada, fatorial de 2 não é igual, chamo o fatorial de 1 e volta. Chego no 0. Chegou no 0, continua. Continua. Chegou no 0, tem o retorno. Então ele salta para retorno. Retorna 1. Retornou 1, ele vai lá na chamada que eu tenho o valor 2. Então aí eu vou multiplicar 2 vezes 1 e vou retornar. Retorno o valor 2. E aí naquela primeira chamada que era o 3, 3 vezes 2, 6. Eu tenho o cálculo do procedimento recursivo. Né? Então aqui estou imprimindo lá o valor 6. O programa principal, o que ele tem? Ele pega o valor de retorno, chama a Syscall para imprimir na tela e depois finaliza o programa. Então, o que vai acontecer a cada chamada de procedimento, a gente vai ter essa figura aqui, ó. Então, na chamada do 3, então na chamada a pilha estava desse jeito, quando eu chamo o procedimento, eu salvo na pilha o RA e o valor 3. Aí na segunda chamada, ele vai salvar na pilha também o valor de retorno e vai colocar o valor 2, o argumento. E depois o valor, por fim, ele vai colocar o valor 1 e vai chamar. Para o 0, vai acontecer também o salvamento na pilha, mas aqui na figura a gente não tem, né? Essa figura considera que ele para com o valor igual a 1. Aqui eu estou considerando esse código que é igual a 0. Então aqui ele está parando, o critério de parada é o valor igual a 1. Para facilitar, eu fiz o critério de parada igual a 0. E aqui seria uma situação critério de parada 0 ou 1, né? Então, aqui nesse caso, ó, essa é a configuração da pilha. Então, lá no final, quando ele chegar no 0, ele vai ter essa configuração da pilha. Na medida que ele vai fazendo o retorno, aí ele vai fazendo a multiplicação. Ele multiplica 1 vezes 1, 2 vezes 1, 3 vezes 2, pegando o valor de A0 que ele salvou na pilha. Então, eu pego sempre o valor de A0. Então, tomando esses cuidados, a gente pode também criar procedimentos recursivos. Então, o suporte NIP serve para qualquer tipo de procedimento recursivo também. Então, esse é um exemplo de procedimento recursivo sendo feito aqui na arquitetura MIPS. Então, lá na nossa aula teórica tinha essa lista de exercícios, né? Então, a SP é o ponteiro de pilha, R é o return address, instrução de soma para precisão simples está aqui, registrador usado para retorno de valores de procedimentos, é o registrador RA, a segunda opção, registrador usado para passagem de parâmetros, de argumentos, o A0, desvia para o endereço contido em um registrador, geralmente o RA,
é a instrução jregister, jump register, e reserva uma word na pilha do sistema, que aqui essa reserva de uma word aqui na pilha do sistema. Né? Inclusive aqui, deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui está sobrando, ó, esse daqui não está. Eu queria comentar com vocês que ficou aqui do outro exercício, ficou instrução de soma para precisão simples. Esse aqui da aula de procedimentos. Eu aproveitei o mesmo template e acabou ficando aqui, né? Instrução. Então, essa opção aqui não tem nessa lista de exercícios. Depois eu corrijo lá. Por isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, essa é a parte de procedimentos, que é o último assunto de programação, assim, diretamente que a gente viu. Tudo bem até aqui, moçada? Vocês querem comentar alguma coisa? Então vamos lá aqui no próximo assunto. Aí o próximo assunto que a gente começou a ver foi a questão dos montadores e link editores. Deixa eu pegar uma outra telinha aqui agora. Deixa eu fazer o seguinte. Vou aumentar um pouquinho a fonte aqui. Vamos deixar nessa cor aqui mesmo. Então, na aula de montadores e de link editores, a gente trabalhou lá com as operações de montagem e link edição de alguns arquivos. Então, qual que era a ideia? A ideia é a gente ter a gente ver como que a geração de código é real para a arquitetura MIPS. E aí nós vimos aqui, ó, por exemplo, esse objeto dump, ele mostra a gente conseguia ver lá, fazendo a desmontagem, como que é o procedimento, a geração de um arquivo objeto para a arquitetura MIPS. Inclusive, o servidor continua no ar, vocês podem usar hoje, amanhã, tá aberto, não fechou, né? Ele está aberto desde então para vocês estudarem, vocês podem executar lá aquela lista para relembrar novamente.
O que é importante a gente lembrar dessas aulas de montadores e link editores, né? Então, quando a gente usa o montador, então aqui eu usei o compilador e o montador, ele não resolve os endereços. Então, nessa linha aqui, percebam que eu tenho umas chamadas para procedimentos que não foram resolvidas, eu não tenho o endereço. Então, o programa P2, ele chama aqui dois procedimentos, o procedimento F1 e o F2, que ele não foi resolvido. Não tem como resolver esses endereços, porque essas duas rotinas são externas, elas não estão no mesmo arquivo fonte. Então, na lista de símbolos, a gente tem essa informação, que o símbolo F1 e F2 não estão disponíveis, são símbolos não definidos. Aqui, T quer dizer que é um símbolo definido no fragmento de código, no segmento de código, e X é um símbolo definido na seção de dados. Então, eu tenho aqui o símbolo de definição de dados. Deixa eu ver se eu tenho P1 aqui no objeto, ou P1. O P1 ele chama também o procedimento 1, e eu não tenho procedimento aqui nesses dois, né? Então, por isso que aparecem esses valores, essas informações aqui na tabela de símbolos. Só quando eu tenho o arquivo executável, então vamos pegar um arquivo executável aqui, esse P1, esse P3 aqui é um arquivo executável. Quando eu tenho um arquivo executável, eu posso dar o dump da informação. Aí então, aí eu tenho muita informação também, inclusive, e aí eu tenho os endereços já resolvidos. Tem um comando aqui no Linux que é o grep, que ele filtra por essa palavra. Então, eu vou filtrar por JL. Então, esse programa aqui, ele tem os JAL, todos esses JL. Algum desses aqui é um daqueles que foi usado lá pelo meu programa, né? Aqui a listagem é um pouquinho mais complicada de ver, porque quando a gente cria um programa aqui no sistema, ele vai colocar algumas bibliotecas e é por isso que a gente tem essas outras chamadas aqui, né? Então, mas aqui a gente consegue ver se a gente fizer um grep aqui, vamos fazer assim, ó, diferente. Eu vou dar grep por JL. Esse símbolo aqui, o símbolo de Python, quer dizer que eu estou pegando o resultado desse comando e estou mandando para esse outro comando aqui. Então, eu posso fazer um pipeline de comandos. Vou pegar esse daqui agora, o resultado desse grep, e vou grep pro F, né? Então, grep jump, agora aqui eu uso não. Aqui é o seguinte, no objeto dump, -d é o programa, né? Então, programa P1. Aqui eu vou todas as chamadas de procedimento e aqui é a chamada do F1, grep F1. Então tá aqui a chamada tá nessa linha do programa, eu tenho a chamada para o F1, a chamada para o F2. Esse programa 1 não chama o F2, quem chama era o P2, né? Então vou pegar aqui o P2. Então o P2 tem o F1 e tem o F2. Então as linhas do programa que é chamado esse procedimento, né? O F1 e o F2 aqui. Então, quem que fez isso aqui? Eu só consigo ter esse programa pronto, né? O executável dele, vou pegar aqui o P1, ele é um executável para arquitetura micros, eu só tenho essa informação depois que eu uso o link editor que remenda os endereços, ele pega todos os arquivos objeto e cria um executável só. Então, aqui eu tenho o F1 e o F2, que são duas funções, né? Então, quando eu executo dessa forma aqui, ó, eu vou pegar eu vou criar aqui com -c, então, programa 1, a função 1. Então, o que eu fiz? Eu criei dois arquivos objeto, que é o P1 e o F1 .o. Então, tem os objetos. Agora, se eu quiser ligar os dois, fazer a link edição, eu uso também o próprio MGCC, estabeleço que o executável vai ser vou chamar de executável, e o P1.o e o P1 F1.o.
Então, o executável é o arquivo que passou pelo link editor. Então, o link editor, ele consegue criar um arquivo executável remendando os endereços. Da mesma forma, eu posso executar lá o dump agora para o executável. Aqui o executável do meu programa. Muita informação, né? Quando a gente faz a partir do objeto, a informação é bem menor. A F1 lá é um procedimento folha, né? O MIPS criou, o compilador criou esse código em MIPS aqui. Então, esse é o assunto de montadores e link editores. Então, é bom para a gente relembrar então, as funções de cada um dos softwares, né? O que eles fazem para a geração dos programas. E aí, por fim, vamos pegar lá. Opa, eu tirei aqui perdi a minha tela, agora eu voltei aqui. Mas aquela parte de montadores e link editores deu ok, né? Vocês conseguiram acompanhar, beleza? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo bem? Ah, beleza. Então, acho que eu fechei acidentalmente aqui a aula. E, por fim, o último assunto que nós vimos é a questão do desempenho. Então, como que a gente estabelece o desempenho de um computador? E como que a gente compara o desempenho também de dois computadores diferentes? Então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa que a gente pode descobrir é qual que é o tempo que um determinado programa vai gastar em um processador. Então, para isso, a gente vai pegar o número de instruções do programa, a quantidade média de ciclos e vezes o tempo de ciclo, que é esse tempo aqui. Então, se a gente usar essa expressão, a gente tem o tempo de execução de um programa. O que a gente pode comparar também? A gente pode comparar
dois compiladores diferentes ou duas implementações do mesmo conjunto de instrução. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o... Vou pegar aqui por fora a telinha. Então, aqui. Então, aqui a gente tem um exemplo de como que a gente pode calcular. Então, cada instrução tem, aqui em relação ao CPI, que é o cálculo que vai permitir a gente comparar dois compiladores diferentes ou duas organizações diferentes para o mesmo processador. Então, o CPI, eu calculo ele baseado na frequência de uso. Então, se para um determinado programa eu tenho essa frequência de uso, eu vou usar essa frequência aqui para fazer a média ponderada. Então, fazendo a média ponderada para esse caso aqui, eu tenho esse CPI. Então, em média, esse processador, ele gasta 2,2 ciclos para executar essa carga de trabalho. O que a gente pode também comparar? A gente pode comparar dois computadores diferentes, dois fabricantes diferentes. Um fabricante que ele consegue resolver a classe A em um ciclo. Essa classe A aqui poderia ser, por exemplo, uma instrução do tipo ALU. Né? Então, classe em um ciclo e o computador B resolve em 2 ciclos. Então, aqui ele é pior do que esse computador P1 em relação a essa classe. Aí, para comparar o desempenho dos dois, eu vou fazer a média simples para ver o CPI médio, que foi esse daqui. Ó. Então, eu comparo, fazendo a média simples, eu tenho esse computador com CPI de 2,4 e esse outro com CPI de 3. Então, esse computador aqui é mais rápido. Ele gasta menos ciclos por instrução. Ele é 25% mais rápido. Se eu quiser calcular o tempo de execução, o exemplo trouxe lá um programa de 10 a 9 instruções, eu pego a quantidade de instruções, multiplico pelo CPI do mais rápido e divido pela frequência de clock, que é o que o exercício traz uma frequência de clock de 2 GHz. Então, o tempo de execução é 1,2 segundos. Então, eu consigo calcular o tempo de execução. Aqui, esse fabricante construiu esse computador. Aqui mais um exemplo. E aqui eu tenho o CPI para cada classe. E aqui eu tenho uma distribuição de frequência de uso nos programas. Qual que é o CPI médio? Então, para calcular, eu posso fazer a conta aqui. Multiplico a frequência, 50%, vezes o CPI da classe. A instrução do tipo R, a ALU gasta 4 ciclos. E assim por diante. Calcula, eu vou ter o CPI médio. Então, o exercício pediu o CPI médio, eu consigo calcular dessa forma. A expressão para calcular em relação ao compilador também poderia ser essa. Eu poderia ter um computador só, o computador P1, e o problema estabelecer, eu tenho o compilador A, gera essa distribuição, compilador B e compilador C. E aí eu consigo também fazer calcular o CPI médio e calcular o tempo de execução, para descobrir quem é o melhor. E por fim, aqui, esse exercício lá da nossa lista, da nossa última aula, era o fabricante que melhorou o computador para diminuir pela metade o tempo gasto em R-Type. Então, significa que eu vou ter, ao invés de 4, vou ter o valor 2 aqui. Então, antes era 4, multiplico por 2. Então, o CPI cai de 4,5 para 3,05. E aí, fazendo a contagem do tempo de execução para um programa que tem
3 vezes 10 a 9 instruções, eu tenho esse tempo de execução aqui. Deixa eu ver se era 3,9 vezes 10. 3 vezes 10 a 9 instruções. Então, por isso que eu pego a quantidade de instruções do programa, multiplico pelo CPI e divido pela frequência de clock. 1 dividido pela frequência de clock. Então, eu chego no tempo de execução. Então, os cálculos de desempenho, eles são uma introdução para o assunto de microarquitetura, onde a gente vai começar a ver como que a gente pode melhorar, o que influencia o projeto do processador, o que influencia no desempenho. Como que eu melhorar? Eu quero fazer com que o processador seja mais rápido. O que eu preciso fazer? Então, alterando o CPI para que eu consiga diminuir a quantidade de ciclos gastos pelo processador por instrução. Então, esses são os 3 assuntos que vão ser avaliados amanhã. Então, a parte de procedimentos, montadores e link editores, e também essa última parte aqui de desempenho. Então, vai ter amanhã um Google Form para vocês preencherem, da mesma forma que vocês fizeram lá no primeiro bimestre, no horário da aula. E agora, moçada, então, estou aqui à disposição, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade aí para perguntar. Beleza, Danilo. Até. Ô, Gabriel. Então, Gabriel, a diferença de usar do executável do Linux e não do MIPS, né? É a mesma coisa, é a mesma ideia. A diferença é que o binário está para arquitetura alvo Linux e a do MIPS está para arquitetura alvo MIPS. Então, você vai ver um assembly do x86, se o teu servidor, que é o nosso caso lá, ele é um servidor da Intel, processador da Intel, arquitetura de 64 bits, x86. Então, você vai ver o assembly para essa arquitetura. Se você usar o objet dump no MIPS, vai ver aí o assembly do MIPS. A única diferença é que, no caso daquele software que eu estou usando lá para o MIPS, a gente tem aquele comando mobjetdump, que é um apelido para eu usar o objetdump para o MIPS, que não é o do sistema, é um que eu compilei à parte. Né? Então, se você executar o comando mesmo, objetdump, naquele executável do MIPS, ele não vai funcionar. Ele vai falar que ele não conhece a arquitetura. Por isso que a gente tem que colocar o M na frente, que é só um alias, né? Só um apelido para eu executar aquele objeto compilado que eu compilei para o MIPS. Isso, o assembly da Intel. O assembly da Intel, ele é diferente mesmo. Você vai ter inclusive o assembly que o objeto dump dá para você da Intel é a notação do Unix ATT, se não me engano.
que ele, além de ser diferente, a ordem dos argumentos do assembly ATT, ele é diferente. Então, o argumento mais à esquerda, ele é a fonte. Então, você olha para aquilo e já não entende várias coisas. Primeiro que a ordem, a princípio, está invertida, né? Porque o primeiro argumento é o fonte, não o destino, como a gente está acostumado. E as instruções são diferentes, né? A Intel tem no máximo 2 operandos, e as instruções são diferentes, né? Dá uma diferença aí também. Beleza, Gabriel. Ô, Mayara, pode deixar. Eu vou upar ela pro recebendo a gravação, eu já coloco ela lá no YouTube, aí já fica disponível. Finalizando aqui, eu já vou fazer isso, já deixo disponível lá no YouTube. Eu tenho feito assim, deixando todas as aulas no YouTube ao invés do Google Drive, porque eu acho que é mais fácil de assistir, que o YouTube é bem mais esperto, né, para a gente assistir vídeo. Ele percebe o tamanho da tela que a gente está usando, a conexão, e ele ajusta, né? O Google Drive é mais lento, então eu estou usando sempre botar lá no YouTube, né? No YouTube se joga lá e fica dá para assistir e tal. Além disso, além das facilidades, né, que dá no YouTube tem aquelas possibilidades de salvar listas, né? Você pode salvar as listas de vídeos e tal, eu acho que fica mais fácil. Mas terminando aqui, eu já coloco lá no YouTube a apresentação, a aula, né? Até, Gabriel, até amanhã. Até mais, Marcos. Maiara, até.